Bom dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paz, pessoal, tudo bem? Bom dia. Salmos 23, o salmista vem falando que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E ele continua falando que em pastos verdejantes me faz descansar. Mas hoje, a presença do Senhor sendo o nosso fiel pastor, nos resgatando, nos salvando, nos dando o seu infinito amor, a sua bondade, a sua misericórdia, é isso que vem nos sustentando. Quando o salmista vem falando, ele vem falando daquela época, né? Porque era uma referência como pastor cuidar de ovelhas. E todas as ovelhas que tinham seu pastor, de nada elas tinham falta, pois o pastor providenciava o cuidado, protegia, dava a comida, levava ela para os pastos verdejantes, onde que elas ficavam livres e sossegadas. Pois os salmos daviníticos que fazem nós temos um descanso, um alívio, quando fala em que o Senhor se inclinou e se ouviu a minha oração, isso faz a nossa alma ter um refrigério, ter um descanso e um repouso em Deus. Pois o que nós mais necessitamos é do louvor, é da graça, é do Espírito Santo, é de tudo aquilo que pertence a Deus. Em Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, quando nós estamos na natureza, nós se sentimos bem, pois foi criação de Deus. E junto com nós, quando nós estamos com o nosso próximo, também se sentimos bem, porque também foi a criação de Deus. Mas a Bíblia ainda nos continua falando que quando o pastor chamar, que é só um bom pastor, Jesus, e nós vamos reconhecer a voz dele, porque ele é aquele em que nos deu o Espírito Santo para nos cuidar, é aquele que nos alimenta com pão diário e é aquele que em seus caminhos nós temos a liberdade, o bem-estar da nossa alma nele. E ele sendo o bom pastor, aonde que não há só ovelhas, mas aqueles que eles escolheram. Ele escolheu para ser filhos, ele vai cuidar como um bom e fiel pastor. Então a gente nunca podemos desanimar daquilo que Deus é para nós, pois ele cuida de todas as coisas. E tudo que é dele nos dá alívio, cuidado, proteção, sustento, mantimento e a liberdade de poder adorar, de poder exaltar o teu santíssimo nome é o que nos faz estar de pé, é o que nos faz estar vivos, pois o Jesus que nós conhecemos é o intermédio para irmos até o Pai. E quem é o Pai? O Pai é aquele que criou tudo e todas as coisas. E como reconhecemos Ele? Reconhecemos Ele na criação, pois toda a criação está cheia da sua glória. Assim, continuando, o que nos enche de Deus e para estarmos perto dele é o caminho que ele deixou, e seguindo também o que nós devemos fazer. Assim como Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o princípio de tudo e todas as coisas: adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura um relacionamento íntimo com quem adora ao Pai com o coração quebrantado e contrito, não um coração voltado para o mal, não um coração de heresias, não com o coração de blasfêmia, mas sim com um coração cheio da paz,
do entendimento e do conhecimento de Deus. Pois tudo aquilo que é o caminho, a verdade e a vida é uma pessoa, a própria pessoa de Jesus. Pois nós vivemos para Ele e tudo que foi feito sem Ele, nada teria sido feito. Resumindo de tudo isso, significa que o quê? Que nós somos um com Ele. Mas quando buscamos relacionamento íntimo e verdadeiro, nós temos em nossa vida como consequência, como resultado, a prosperidade de tudo aquilo que nós temos feito. Então, a gente vem falando das coisas que Deus deixou para nós, pois Ele falou que fazendo essas coisas nós estaríamos perto dEle. Então, é muito bom nós termos a vida repousada, inclinada em Deus, não com espírito de religiosidade, mas com o espírito sábio, com o espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo. Pois fala que toda sabedoria vem do alto. Então a sabedoria vem de Deus. A própria sabedoria é o próprio Deus. Em João 1:1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí vem falando que ele era a luz do mundo. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. E no princípio Deus criou os céus da terra e disse: haja luz. E essa luz em João 1:1 vem dizendo que era Jesus. Antes de tudo e todas as coisas, quando Deus estava criando os céus e a terra, já havia feito o verbo era Jesus. Então quando ele soltou a palavra já era o próprio Cristo, já era o próprio Jesus. Então a gente já temos tudo para ter Deus, viver com Deus. Mas as nossas ações do livre-arbítrio, de livre acesso e do Espírito Santo nos guiando como um vento que você não sabe para onde ir, é o que nos faz ter uma vida de relação íntima com Deus. O primeiro e o princípio de tudo e todas as coisas, o primeiro conhecimento e saber de Deus, como Deus visitava Adão no jardim. Então, a gente foi para o segundo plano, que é o plano da redenção. Ninguém tinha cometido pecado, até que no Éden se fez o pecado e teve suas consequências, né? A mulher teria dores de parto, o homem teria que comer do suor do seu trabalho. E nós hoje já estamos no tempo onde que Jesus já veio, e nós temos mais facilidades do que de ter uma vida verdadeiramente cristã e com relacionamento com Deus. Voltando ao plano original, ao plano da primícia, o primeiro plano da vida do ser humano. Amém, pessoal? Paz, bom dia.